Olá pessoal, aqui é o professor Valmir Ventura. Eu preparei esse vídeo breve sobre ponto de equilíbrio. Bom, o que é ponto de equilíbrio? É quando as receitas totais são iguais aos custos e despesas da empresa, ou seja, a empresa com o seu faturamento consegue pagar tudo o que ela precisa, impostos, fornecedores, matéria-prima, funcionários, né? E o seu lucro seria zero, né? Então, aquele ponto onde ela consegue pagar tudo e não sobra nada para a empresa. Tá? Na verdade, a gente fala que o lucro líquido é igual a zero, vamos entender como o resultado é igual a zero. Quando a gente pensa em DRE, eu posso incluir na minha DRE, eu já embuti um lucro na operação. Né? Então, o resultado da operação seria zero, porém, eu já tenho um lucro embutido, né, nos percentuais da operação. Tá? Então, o ponto de equilíbrio ele pode ser utilizado como meta de venda, por exemplo. Né? Então, o quanto um gestor de vendas tem que vender no mínimo para manter a empresa funcionando, né? Em valor e em quantidade. Então, o cálculo do ponto de equilíbrio pode ajudar os gestores a definirem essas metas para que a empresa tenha aí uma saúde financeira. Né? Bom, esse gráfico acho que mostra bem aí o que é ponto de equilíbrio. Né? É quando a receita, que é essa linha azul, né? ela tem um ponto, vamos marcar aqui, ó, né? Ela tem um ponto, né? Onde ela se cruza, né, com o custo total, ou seja, né, há um equilíbrio aí entre receita e custo, né, total. Portanto, o resultado é zero. Mas, como eu já comentei, a gente pode incluir nessa operação o percentual ali de lucro previsto. Né? Ou posso calcular também qual que seria, né, a venda mínima para que eu consiga me manter vivo, mesmo não tendo lucro, mas consigo pagar as operações. Né? A exemplo do que ocorre agora com essa questão da pandemia, né? As empresas faturando menos, quanto elas têm que faturar no mínimo para pelo menos pagar as contas, fornecedores e mesmo que não tenha lucro. Né? Então esse cálculo do ponto de equilíbrio ajuda bastante a gente entender o quanto que é esse valor. Né? Bom, como a gente calcula ponto de equilíbrio? Né? O ponto de equilíbrio, eu tenho três formas de calcular ponto de equilíbrio. Né? A primeira seria o ponto de equilíbrio contábil. Tá? Eu posso calcular tanto em unidade quanto em quantidade. Tá? Esse ponto de equilíbrio contábil, né, ele é obtido quando o volume, né, é suficiente para cobrir os custos e despesas fixas, né, da empresa. Ou seja, não haveria lucro ou prejuízo contábil. Tá? Como que a fórmula para cálculo desse ponto de equilíbrio contábil? Tá? Nesse caso aqui, eu não estou considerando o lucro nesse cálculo específico. Tá? Então, ponto de equilíbrio contábil, ou PEC, né, como está aqui na sigla, né, em quantidade, eu pego custo e despesa fixa, então tem a sigla aqui CDF, né, custo e despesa fixa, e divido pela margem de contribuição unitária. Tá? A gente já viu margem de contribuição. Né? Margem de contribuição, relembrando, é aquele valor que sobra de cada unidade. Né? Então, por exemplo, eu tenho um produto que custa R$100. Desses R$100 eu vou pagar os variáveis. Né? Então, eu pago matéria-prima, a mão de obra utilizada para preparar, elaborar aquele produto. Né? Então, do preço bruto, eu tiro os variáveis e o que sobra é a margem de contribuição. Tá? Então, é a margem que vai contribuir para o pagamento dos fixos da empresa, das despesas e custos fixos da empresa. Tá? Então, para encontrar o ponto de equilíbrio é simples. Eu somo custo e despesa fixa e divido pela margem de contribuição unitária de cada produto. Tá? Essa é a fórmula para cálculo do ponto de equilíbrio contábil. Tá? Um exemplo prático aqui fácil. Né? Eu vendo o produto por R$5,
tá? Se eu somar o custo de despesa variável desse produto é 2,50, tá? E meu custo de despesa fixo da empresa em um determinado período, no mês no caso aqui, são R$ 2.000, tá? Então, aplicando a formulinha, lembrando a formulinha, né? Custo de despesa fixa dividido pela margem de contribuição unitária, tá? Então, custo de despesa fixa R$ 2.000, né? Margem de contribuição unitária, como a gente encontra? Eu pego o preço de venda e subtraio os variáveis, né? R$ 5,00 menos 2,50 dá 2,50. 2.000 por 2,50 dá 800 unidades, 800 peças, tá? Então, simples. Aplicamos a formulinha, custo de despesa fixa dividido pela margem de contribuição unitária, 800 peças. Tá? Se eu quiser encontrar o ponto de equilíbrio em valor, como a gente faz? Simples, né? Se eu achei a quantidade, né? Eu sei que 800 unidades é o ponto de equilíbrio, vezes o preço de venda, que é R$ 5,00, eu tenho R$ 4.000. Portanto, o meu ponto de equilíbrio aonde eu pago fornecedores, eu pago mão de obra, pago a matéria-prima, tudo, né? Dessa empresa seria faturar R$ 4.000 ou faturar 800 unidades. Então essa seria a meta mínima, né, para uma empresa sobreviver, né, em épocas como essa aqui, por exemplo. Né? Bom, outra forma de calcular o ponto de equilíbrio é chamado ponto de equilíbrio econômico. Tá? No ponto de equilíbrio econômico, esse sim a gente acrescenta o lucro desejado. Tá? Então percebam na formulinha aqui, ó, eu tenho custo de despesa fixa, que é igualzinho à fórmula anterior, né? Dividido pela margem de contribuição unitária, porém eu acrescento aqui na fórmula, né, lucro desejado. Tá? Então, como fica a fórmula? Custo de despesa fixa mais o lucro desejado, dividido pela margem de contribuição unitária. Tá? Como fica? É um exemplo prático para a gente aplicar o ponto de equilíbrio econômico. Tá? Então, lembrando, econômico é quando eu acrescento o lucro desejado na formulinha. Tá? Bom, o mesmo caso, né, como ficaria aí o nosso cálculo do ponto de equilíbrio econômico agora? Né? Meu produto custa R$ 5,00, custo de despesa variável unitário é R$ 2,50, meu faturamento é o meu custo de despesa fixo é R$ 2.000 por mês, né? E eu quero saber qual o ponto de equilíbrio econômico, né? Patrimônio, por enquanto, né, não nos interessa. Vamos ver aqui. Ah, tá. Por que o patrimônio, né? Porque o lucro que nesse exercício aqui o empresário, né, gostaria de ter é de 2% ao mês. 2% ao mês sobre um patrimônio de R$ 25.000, né, dá R$ 500, ok? Então, o lucro desejado é R$ 500, o preço de venda R$ 5,00, o custo de despesa variável R$ 2,50 e o custo de despesa fixo R$ 2.000 por mês. Então podemos já montar nossa formulinha, né? R$ 2.000 mais R$ 500, R$ 5,00 menos R$ 2,50. Né? Lembrando a nossa formulinha como que é, né? Custo de despesa fixa mais o lucro desejado dividido pela margem de contribuição unitária. Tá? Aplicando a fórmula, eu tenho 2.000 mais 500, 2.500, 5 menos 2,50, 2,50. Né? 2.500 por 2,50 dá 1.000 unidades. Né? Então, ponto de equilíbrio econômico, considerando um lucro de R$ 500 por mês, né, são 1.000 unidades. Tá? Bom, achamos o ponto de equilíbrio como lucro em unidades. Como a gente encontra esse ponto de equilíbrio agora em valor? Né? Da mesma forma, né? É só a gente multiplicar as unidades pelo preço de venda. Então eu teria 5.000 unidades, R$5.000, desculpa, né? Ou 1.000 unidades. Né? Eu estaria pagando todas as contas e também
considerando uma reserva de R$ 500 para a empresa, no caso aqui o lucro desejado. Tá? A terceira forma de cálculo do ponto de equilíbrio é o ponto de equilíbrio financeiro. Tá? E tem também uma formulinha para isso. Tá? O que é o ponto de equilíbrio financeiro? Qual que é a diferença? Né? Considerando que na DRE a gente acrescenta depreciação, e a depreciação, vamos lembrar, é um lançamento contábil, né? Porque eu não faço na prática, a gente não tira um valor, né, uma quantia da operação e põe na poupança para pagar algum ativo quando o ativo se vencer o prazo de utilização, de depreciação. Né? Na prática, esse dinheiro está na operação, né? Ajudando a expandir as operações da empresa, ajudando a obter mais clientes e por aí vai. Então, se eu quero saber o quanto eu preciso ter, no mínimo, para manter aí a minha operação, financeiramente falando, né, eu pego custo de despesa fixa, né, subtraio a depreciação e acrescento as possíveis dívidas que eu tenho no período. Tá? Feita essa conta, eu vou dividir pela margem de contribuição unitária também. Tá? Então, perceberam a diferença entre os três modelos? Né? Vamos retomar aqui. No ponto de equilíbrio contábil, né, eu peguei apenas custo de despesa fixa pela margem de contribuição. Ok? No ponto de equilíbrio financeiro, econômico, né, nós acrescentamos o lucro desejado ao custo fixo. Tá? E no ponto de equilíbrio financeiro, agora sim, né, eu não acrescento lucro e eu subtraio a depreciação e acrescento possíveis dívidas do período, né, e divido para a margem de contribuição unitária. Aplicando essa formulinha aqui, naquele nosso exemplo, o que nós teríamos aqui? Ó? Eu tenho, quais são os dados, né? Preço de venda R$ 5,00, custo de despesa variável R$ 2,50, custo de despesa fixa R$ 2.000 por mês, né? Depreciação, eu vou ter 20, nesse exercício aqui, tá? Nesse exercício aqui específico, 20% dos custos e despesas, né? Se custo de despesa é R$ 2.000, né? Vezes 20% dá R$ 400, tá? Aí cada empresa tem que pegar na DRE ou no balanço, né, quais são os valores dos ativos, calcula a depreciação em cima dos ativos, ou já pegar o lançamento direto da depreciação, né, e ver quanto que é a depreciação. Essa empresa aqui ela tem uma dívida de R$ 1.000, tá? Então a gente quer saber, o gestor de vendas aqui, por exemplo, quanto eu preciso vender no mínimo, sem considerar a depreciação que já está na DRE, já está embutida na DRE, né? Mas eu quero pagar também a dívida do banco, né? Então, como ficaria a nossa continha? Ó, R$ 2.000, que é custo de despesa fixa, subtraio a depreciação, acrescento a dívida no período e divido pela margem de contribuição unitária, que a gente encontra subtraindo o preço de venda pelo custo variável. Né? Então, nós temos 2.600 por 2.50, daria 1.040 unidades. Né? Para encontrar o ponto de equilíbrio financeiro em valor, é só multiplicar as unidades pelo preço de venda, que são R$ 5,00. Ok? Então, estão aí as três formas e fórmulas para cálculo do ponto de equilíbrio financeiro. Ah, mas e na minha empresa, eu posso criar uma fórmula diferente? Eu posso, no ponto de equilíbrio, criar um outro ponto de equilíbrio, onde eu coloque lá nessa fórmula aqui, por exemplo, uma premiação para vendas, inclua um outro valor, né? Lucro mais comissão para vendas, um prêmio, alguma coisa assim para a nossa equipe, para definir uma meta diferente? Posso também. Né? Você pode pegar essa equação, qualquer uma delas, e adaptar aí a sua empresa. Né?
seguindo os modelos teóricos, né, os autores sugerem esses 3 modelos de ponto de equilíbrio, mas na sua empresa você pode sim pensar em alguma coisa diferente. Tá? Vamos ver um caso aqui de um ponto de equilíbrio quando eu tenho produtos múltiplos. Tá? A gente citou casos quando só tem um produto. Né? Então, no caso anterior, vamos relembrar aqui, né? Eu só tenho um produto, né? E a gente aplicou a formulinha que está aqui, ó, custo de despesa fixa, que nós pegamos lá na nossa DRE, e dividimos pela margem de contribuição unitária de um produto. Então, quando eu tenho um produto só, é muito fácil você calcular o ponto de equilíbrio. Basta pegar na DRE, somar o custo de despesa fixa e dividir pela margem de contribuição unitária do produto. Mas, e quando nós temos mais de um produto na empresa, como é que a gente faz esse cálculo? Tá? Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. A nossa empresa possui... vamos marcar os dados, né? Então, eu tenho o custo de despesa fixa de R$45 mil. Então, já achamos qual é o custo de despesa fixa. Né? Eu tenho 3 produtos na empresa, produto X, Y e Z. Tá? Eu tenho os preços de venda unitário de cada produto. E eu também sei qual que é o custo de despesa variável de cada produto. Né? Então, fica fácil achar a margem de contribuição. Ó. Lembrando como é que a gente acha a margem de contribuição unitária. Né? Eu pego o preço de venda e subtraio do custo de despesa variável. Tá? Então, 100 menos 50 dá R$50. Tá? No produto Y, a mesma coisa. 150, que é o preço de venda, menos R$100, vai dar R$100 de margem também. Vai sobrar R$50. Desculpa, eu falei 100, né? Vai sobrar R$50 de margem. Né? No produto Z, eu tenho preço de venda de R$200, subtraio 100, 150, que é o custo de despesa variável unitário, e vai me sobrar R$50. Tá? Isso aqui é um exemplo hipotético, tá, pessoal? Na prática, é quase impossível que os custos, que os custos sejam tão parecidos assim, tão proporcionais, né? E a margem de contribuição seja sempre igualzinha. Né? Bom, se a margem de contribuição é igualzinha, eu posso fazer uma conta só. Eu pego os R$45 mil, que é o meu custo e despesa fixo, né? E divido pela margem de contribuição, R$50, tá? Que vai dar 900 unidades. Portanto, se eu vender 900 peças de X, eu pago o custo de despesa fixa. Se eu vender 900 peças de Y, eu também vou pagar. Tá? Agora entendam, se eu vender só um produto, eu já pago. Né? O custo e despesa fixo dessa empresa. Tá? Agora, e se a nossa venda não é proporcional? Né? Então aqui eu sei que se eu vender 50 peças de qualquer produto, tá? Pode ser só X, só Y ou só Z, ou pode ser misturado também. Né? Eu posso vender nesse exemplo aqui de cima, por exemplo, 10 peças de X, deixa eu marcar aqui o cursor, 10 peças de X, 10 peças de Y e 30 peças de Z, vai dar 50. Né? Aí nesse caso 50 peças, 50... desculpa. Pode ser 50 também. Né? Tanto faz a quantidade que eu vendo aqui. Né? Eu sabendo que a margem de contribuição é igual, né? Essas 900 peças, isso que eu quero dizer, desculpa, né? Essas 900 peças, elas podem ser só de X, só de Y, ou só de Z, ou pode ser tudo misturado. Não importa a proporção de cada uma. Desde que sejam 900 peças. Né? Como as margens são iguais, se eu vender 900 peças, eu consigo pagar os R$45 mil aqui. Ok? Então, no primeiro exemplo, quando as margens são iguaizinhas, qualquer que seja a composição de X, Y ou Z, né,
eu consigo pagar os 45 mil reais, que é meu custo e despesa fixa. Ok? Agora, e quando a venda, desculpa, quando a margem não é igualzinha, como que a gente faz? Né? Vamos ver o exemplo aqui de baixo. Ó. Eu tenho os mesmos produtos Y, X e Z, só que a venda de cada um é diferente. Ó. Eu vendi 20 peças de X, 30 de Y e 50 de Z. Né? O quanto isso aqui representa proporcionalmente? Né? 20 dividido por 100 dá 20%. 30 dividido por 100 dá 30%. E Z, 50 de 100 peças, dá 50%. Então, a primeira coisa, nós encontramos qual que é a proporção, né? Qual que é a porcentagem de venda de cada produto. Tá? Feito isso, né, nós vamos calcular a margem de contribuição unitária. Eu tenho preço de X, R$ 80,00, o custo de despesa variável é R$ 50,00, portanto, no produto X, a minha margem, o que sobra, são R$ 30,00. Tá? No produto Y, eu tenho o preço de venda R$ 150,00, o meu custo variável é R$ 100,00, portanto, sobra em Y R$ 50,00. Já em Z, o preço de venda é 180, o custo de despesa variável é R$ 100,00 e a margem, o que sobra, é R$ 80,00. Né? Se a gente somar aqui, ó, né, 80, 50 mais 30 dá 160. Né? 160 dividido por 3 daria R$ 53,00. Agora, será que a média simples das três margens estaria correto? Sendo que a venda de cada um não é igualzinha, não é proporcional, então isso aqui não está correto. Né? Como é que a gente faz, então? Quando a venda é diferente, né? Cada um tem uma porcentagem diferente de venda. Não basta a gente fazer essa média simples aqui. Tá? Então esquece a média simples, isso não atende nosso problema. Tá? Nós temos que fazer aqui a proporção. Né? Então lembrando, né, ó, quais eram as médias. Né? A média de X, quais eram as margens de contribuição. Né? A margem de contribuição de X era R$ 30,00, a margem de Y R$ 50,00 e a margem de Z R$ 80,00. Onde está isso? Vocês acharam aqui no slide anterior, né? Ó. Opa. Então a gente calculou aqui, né? Ó. Opa. Então 80 menos 50 dá 30. Né? 150 que é a venda, menos 100 que é o custo variável, deu 50. Né? 180 que é a venda, menos 100 que é o variável, deu 80. Então, esses valores aqui, ó, são as margens de contribuição unitária. Tá? Então, para a gente fazer a conta, eu preciso saber a margem de contribuição unitária, eu preciso saber também a proporção de venda de cada produto. Ok? Com esses dados, né, a gente consegue calcular agora a margem correta. Né? Vamos lá? Então está aqui. Ó. X vendeu 20% vezes R$ 30,00, que é a margem de contribuição unitária, dá R$ 6,00. Tá? Y, a venda foi 30% vezes R$ 50,00, que é a margem de contribuição unitária, deu R$ 15,00. Z, a venda foi 50% vezes R$ 80,00, que é a margem, deu R$ 40,00. Se eu somar esses valores, agora sim, né, R$ 61,00, eu tenho a média ponderada. Então não é a média simples que vai resolver. Tá? É a média ponderada. Então eu ponderei, eu fiz o valor da margem de contribuição proporcional à venda de cada produto. Né? Então eu fiz a margem de X vezes quanto eu vendi de X.
a margem de Y vezes quanto eu vendi de Y, a margem de Z vezes quanto eu vendi de Z. Tá? Então, com a média ponderada, agora sim, eu posso resolver o nosso problema. Né? Eu sei que a margem de contribuição pela média ponderada é R$ 61,00. Agora eu posso aplicar nossa formulinha. Ó, né? Nossa formulinha, vamos lembrar, custo de despesa fixa dividido pela margem de contribuição unitária. Né? Então, nós achamos a margem de contribuição unitária ponderada, tá? Aplicamos a formulinha e chegamos em 738 unidades. Tá? Essa quantidade aqui é considerando essa venda proporcional aqui, ó, que a gente fez na média ponderada. Tá? Como que a gente vai saber agora quantas unidades de cada produto estão nessa quantidade aqui? Né? É só fazer a continha ao contrário. Ó, né? X, o total é 738, vezes 20% dá 148. Né? Para Y, o total é 738 vezes 30%, o total dá, total de Y dá 221. Para Z, o total das três produtos é 738 vezes 50%, então Z é 369. Se nós somarmos essas três quantidades, vamos achar 738, que é igualzinho ao que a gente encontrou aqui. Tá? Então, agora sim a gente aplicamos a média ponderada para quando a venda dos produtos não são iguaizinhas, não são proporcionais. Né? Então, é necessário aplicar a média ponderada e não a média simples. Tá? Dessa forma, a gente pode fazer os cálculos, né, do ponto de equilíbrio da mesma forma. Né? A gente fez o ponto de equilíbrio contábil aqui, o mais simples. Tá? Mas eu posso também fazer, acrescentar o lucro, subtrair depreciação, acrescentar a dívida, né, e aplicar as outras formas de cálculo de ponto de equilíbrio também. Tá bom? Então, percebam que é simples, né? Ponto de equilíbrio, basta a gente aplicar as três formulinhas. Como eu comentei, as empresas normalmente fazem adaptações aqui, acrescentam nessa fórmula, premiação para a equipe, algum tipo de incentivo, né? Para definirem as metas de venda da empresa, quais são os objetivos para cada situação. Tá? Mas vocês tendo as três formas básicas de calcular o ponto de equilíbrio, né, que é o financeiro, o econômico e o contábil, vocês podem, a partir daí, diversificar e aplicar isso nas suas empresas. Tá bom? Bom, pessoal, obrigado. A gente fica por aqui e bons estudos.